Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nesta manhã radiosa em nossas vidas, nos reunimos em torno do Seu Evangelho, Senhor, para buscar nesse manancial a saciedade, todas as nossas necessidades. Sê conosco, Senhor Jesus. Ampara-nos nesta hora, Mestre, e dá que em Seu nome possamos estar mergulhados nos ensinamentos de vida eterna, clarões de luz aos nossos espíritos, mal saídos das sombras da ignorância. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual e dá que possamos em Seu nome aprender a servir. Que estes amados benfeitores espirituais que aqui presentes estão solenemente possam encontrar no íntimo de nosso ser as mínimas condições favoráveis para que a verdade se manifeste em nossos corações. Que as infinitas bênçãos do Seu amor, Senhor Jesus, cubra a humanidade da terra, balsamize as dores, socorra os clamores, Senhor, que partem dos corações atormentados em busca do Seu amor. E dá que possamos nesta hora aprendermos a servir em Seu nome. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições nós estamos falando das provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Nós já falamos sobre a maioria dos grandes grupos de gênero de provas. Diz o Evangelho, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as suas dificuldades. O mérito de toda prova consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, e não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Nós estamos nesse trecho para dar embasamento para nós de qual é o gênero de provas que nós escolhemos passar e que esse gênero de provas é a consequência dos nossos desatinos de outras encarnações. E que agora nós estamos nos ajustando com a lei divina através desses processos desafiadores que a prova nos traz. Mas mesmo diante de uma prova, nós podemos ter sacrifícios pessoais maiores do que a própria prova, quando essa finalidade atende aos princípios da caridade. Agora, quando nós agravamos a prova por egoísmo ou pelas nossas dificuldades pessoais, esse sofrimento a mais, ele é desnecessário e em nada vai acrescentar ao nosso processo evolutivo. No gênero de provas que nós estamos vendo,
nós falamos dos grandes grupos, né? Por exemplo, a loucura e o suicídio é um gênero de provas. Nós falamos das uniões provacionais, os casamentos, as famílias. Enfim, nós estamos falando de uma maioria de processos provacionais. E agora nós estamos falando do celibato e da viuvez. São duas categorias. A viuvez precoce, né? Quando a pessoa, no planejamento reencarnatório, consta que muito jovem ainda, ela passará por esse processo de viuvez. Às vezes tem uma nova união também programada e às vezes não tem. Quando não tem, é porque ela precisa desenvolver junto daquela família, daquelas crianças, recursos internos que com alguém junto ela não teria. Então tem uma razão justa de ser. Às vezes é um entrechocar de almas, 2, 3 pessoas ali, que saem todos do contexto e ficam aquelas para que elas possam fazer um processo de evolução. Ontem nós falamos que há 3 grandes motivos pelos quais, entre outros, mas os 3 grandes motivos pelos quais a pessoa pode reencarnar sem planejamento para o casamento. Então, a nascente dessa possibilidade, uma das grandes nascentes é ter tido nas últimas encarnações uma vida de reclusão, uma vida em instituições coletivas, monastérios, conventos, grupos religiosos ou quartéis militares, que a pessoa ficou institucionalizada algumas encarnações e ela perdeu a experiência de formar uma família e não está emocionalmente preparada. Como nós dissemos, as provas é o mesmo que o fardo. Nós só recebemos aquelas que nós daríamos conta. Então, a pessoa não estando preparada, ela vem numa família para que ela comece a reaprender os vínculos familiares, os compromissos familiares. Um outro motivo, que é um grupo enorme também, são pessoas que vieram de processos de irresponsabilidades afetivas no casamento. Vieram de responsabilidades afetivas de filhos, muitas vezes, né? Então, esse processo tormentoso que a pessoa passou, ela precisa de uma encarnação mais calma, mais contida, para que esse desarvoro consciencial se pacifique numa encarnação mais branda, sem as responsabilidades diretas com a família. E um terceiro grupo são aqueles espíritos que já são bem mais experientes em família, bem experientes no bem e que trazem um compromisso mais coletivo. E, portanto, esses espíritos já trazem essa experiência e vêm em favor de uma coletividade maior. Mas o que diz o Livro dos Espíritos? Nós vamos chamar de celibato, né? Mas diz assim: o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. Porque a perfeição só está mesmo na evolução com a família, que é a primeira célula que o espírito aprende a se relacionar, a amar, a perdoar, a criar os filhos, a renunciar, a se sacrificar. Então, não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Então, às vezes a pessoa tem uma aparência de que ela fez um voto para um bem maior, só que não é. Isso é uma dificuldade extremada daquela pessoa. E quando não se tem o planejamento para isso, aí que a pessoa realmente não encontra mesmo vetores atrativos para estar com alguém. O mais saudável mesmo é ter relacionamentos que nos acrescentam. Então, mas o celibato não é da parte de certas pessoas
Uma outra pergunta. Um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Diz Kardec, isso é bem diferente daqueles que voluntariamente se abstêm por dificuldades e daqueles que trazem o compromisso, que esse outro grupo, de espíritos abnegados, espíritos devotados a uma causa, eles trazem esse compromisso. Porque todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, vamos compreender, porque nós temos na assistência fraterna, as pessoas vêm muito sofridas, porque não encontram alguém e tem muitas vezes na sua fantasia a ideia de que alguém muito perfeito a ela chegará. E às vezes a gente não fez essa história ao longo dos séculos, a gente não construiu isso ao longo dos séculos. E a excessiva poligamia nos fez estar desvinculados de todos. E aí a pessoa não tem vetores perispiríticos para encontrar espíritos que possam iniciar com ela uma nova trajetória. Via de regra, essas pessoas que precisam de ter uma companhia, porque isso traria maior equilíbrio, uma companhia afetiva, maior equilíbrio a elas, precisam partir das mínimas afinidades, sem a expectativa de reencontros fortes, porque às vezes esses reencontros podem não acontecer. Mas daí a pergunta, mas não estava no planejamento reencarnatório desse espírito o casamento. Mas, muitas vezes, é preferível que ela inicie uma união, mesmo que ela não tenha planejamento para isso, do que o desequilíbrio emocional que isso pode gerar. Então, às vezes, a pessoa precisa recomeçar e a gente diz assim, olha, você está recomeçando e ao longo de algumas encarnações, várias com a mesma pessoa, é possível se construir um sentimento sólido. Ao que Kardec encerra dizendo, Deus não pode se contradizer nem achar mal o que fez, não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Então, ele passa a ser meritório quando a pessoa se envolve numa causa e se torna um abnegado naquela causa. Todo sacrifício pessoal, com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo, eleva o homem acima de sua condição material, ou seja, espiritualiza a existência, porque nós só espiritualizamos a existência pela capacidade de desenvolvermos sentimentos nobres com quem? Nos relacionamentos que nos são mais próximos. Então vamos refletir sobre isso. A doutrina espírita nos traz muito claramente que todos nós indistintamente, com exceção daqueles espíritos missionários, trazemos provas. E qual é a nossa? Essa é a ideia de nós estarmos falando em cada evangelho de vários aspectos da prova. Cada um de nós tem a sua prova. E seria impossível nós tratarmos aqui de todas. É impossível, porque existem os gêneros de prova. Então, alguns grupos estão dentro daquele gênero. E aí existem subgrupos dentro desses gêneros de provas, e isso é muito extenso. Então, por exemplo, liderança.
É uma prova. Então, nós vamos pegar, por exemplo, o Gandhi. Com certeza, ele nasceu para liderar o seu povo de uma forma pacífica, para deixar aquele povo livre de uma subjugação de uma nação. Então, todo líder, ele traz dentro dele um compromisso com a paz. Sempre. E quando ele se envolve com a guerra, perdeu o compromisso. Mesmo que ele justifique, mesmo que haja justificativas, porque todo líder vem comprometido com a paz. Se o líder levanta motim, ele perdeu a prova, com certeza. Então, cada um de nós traz um gênero de prova. E às vezes a gente não entende que aquilo é uma prova e que nós temos que vencer a nós mesmos. A nós mesmos. E nós estamos detendo o pensamento ontem e hoje nesse tema, que é um tema muito complexo, porque de maneira nenhuma ele pode ser envolto de qualquer tipo de preconceito ou de falta de entendimento, porque todas as vezes que a gente não trata desse tema com profundidade, a gente incorre em graves erros, porque toda a análise do Evangelho, ela não é para o comportamento. Isso é muito importante da gente entender, né? Jesus nunca se referiu a nenhum comportamento de ninguém. Ele se referiu ao Espírito eterno que nós somos, à nossa intimidade espiritual. Quando Jesus nos dava um exemplo sobre qualquer coisa, ele estava falando para a identidade do Espírito, e não simplesmente na forma como ele estava se comportando. Porque dentro desse tema, como a Célia colocou, a viuvez é uma prova, o não exercício do matrimônio é uma prova, e muitos espíritos estão nessa circunstância, vêm com uma determinação íntima de superar grandes vícios, porque nenhuma prova instala na intimidade do espírito uma proposta que não seja de educação. Então, às vezes o espírito vem com a prova de não se casar para, durante toda uma existência, modificar pensamentos viciosos que ele trouxe e que, se ele não conter, se torna em verdadeiras aberrações sexuais, que esse é o tema, né? Às vezes o espírito ele vem com tal nível de desequilíbrio nessa área que ele precisa
fazer um planejamento reencarnatório, onde ele vai viver a prova da ausência da sexualidade naquela existência. E como o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos mostra, o fato de uma pessoa aparentemente estar nesta condição não significa de maneira nenhuma que ela está vencendo a prova, porque ela pode estar num processo de abstinência porque não encontrou um companheiro, porque não encontrou uma companheira, porque não tem um relacionamento, mas a mente está destrambelhada. A mente está destrambelhada. E como a Célia falou, melhor seria que houvesse um estado de união com alguém para canalizar de maneira mais adequada aquela energia sexual. Então, quando não, nós vamos observar aquelas pessoas que estão nesse momento, nessa condição, mas passa um tempo, alguns, principalmente para aqueles que convivem mais próximos, logo percebem o desrespeito, as insinuações, né? As questões desagradáveis, que a pessoa traz na mente, não conseguindo ter um autocontrole, acaba estabelecendo, né, aquelas vinculações muito difíceis. Então, o Evangelho, ele nos convida a um entendimento profundo do que isso significa para o espírito. O que é que nós temos que aprender e que desenvolver com as questões que são impostas, isso precisa ficar muito claro, impostas na reencarnação por nós mesmos. Porque há como nós temos falado, quando o espírito nesta área ou em qualquer área traz profundas viciações, o que acontece com ele? Ele tem uma flacidez nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus centros vitais, na sua forma de pensar, entre o certo e o errado, fica muito flácido. Então tudo pode, tudo é permitido, tudo vale, né? Não importa o respeito, não importa o limite, não importa nada, porque o espírito, de tanto usar daqueles seus recursos que lhe foram desenvolvidos ao longo de milênios, que é o aparato genésico, de tanto usar de maneira destrambelhada, ele fica com uma flacidez. E aí ele perde a noção do que é bom e do que é o bem, né? Ele mistura uma coisa com a outra. E nem tudo que é bom é bem, nem para nós, nem para o outro. Então, nós estamos, nesse momento, querendo aprofundar esse tema para que haja um entendimento íntimo. E quando nós estamos falando assim, sempre pedimos, imploramos que ninguém lembre de ninguém. Porque o Evangelho não é para a gente falar, então fulano, ou ciclano, ou beltrano. O Evangelho é para nós. É único e exclusivamente para nós. Porque o que vai na intimidade do outro, com as características que nós temos de reduzida espiritualidade, a gente não tem como saber. A gente olha e quer falar, fulano isso, fulano aquilo, comportamento isso, comportamento aquilo. Evangelho não é para isso.
Evangelho não é para a gente apontar o dedo, nem a mão, nem nada. Evangelho é para que nós tenhamos uma vivência das leis divinas. E cada um vai realmente se manifestar de acordo com as suas próprias construções. E esse tema, ele é um tema de extrema relevância para dar clareza a nós. Então, o relacionamento sexual que eu tenho hoje me vicia, sim ou não? O fato de não ter relacionamento sexual me vicia, sim ou não? E aí nós vamos ver essas dificuldades que nós trazemos. Porque isso não é para nos viciar. Isso não é para gerar vício. Nada é para gerar vício. Porque qualquer forma de vício atrasa nosso caminhar evolutivo. É essa a questão, é essa a pergunta, esse o entendimento que nós devemos ter. Por isso que não tem fórmula mágica. Ah, você deveria. Ah, você poderia. Não. Esse assunto é íntimo. Eu é que sei o que eu deveria e o que eu poderia. E nunca, jamais, em tempo algum, ficar questionando ou apontando qualquer coisa nesse sentido. Então, se o relacionamento que nós temos nos vicia, temos que repensar. Se o relacionamento que não temos nos vicia, temos que pensar. Porque eu vou abrir um ponto aqui, gente, eu nem era assunto, mas estou sentindo uma intuição bem expressiva, porque muitos de nós e dos nossos irmãos que estão em pseudo-abstinência podem ter verdadeiros relacionamentos espirituais que acontecem nos desdobramentos, nos sonhos, e espíritos são altamente aliciados por esta situação. Nós, tanto eu quanto a Célia, atendemos aqui na assistência fraterna inúmeros espíritos que têm parceiros espirituais, desencarnados, em verdadeiros processos de trocas, e que causam no espírito profunda obsessão e vício, e que impede que o espírito faça o que ele veio fazer com ele na Terra, que às vezes nem é nessa área. Então, é muito importante que esse assunto ele seja ventilado sem preconceito, né, sem normas, sem regras, nada disso, né, mas num processo de educação. E dentro desse tema, no texto que nós estamos lendo desde ontem, do livro Vida e Sexo, o capítulo Abstinência e Celibato. Então, é nos trazido assim: agindo por amor, para aqueles que estão nesse processo verdadeiro de abstinência, agindo por amor, doando o corpo ao serviço do semelhante, e por esse modo amparando os irmãos da humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente canaliza para outros objetos, os de natureza espiritual. Muitas vezes o espírito,
ele não tem graves comprometimentos. Isso realmente ocorre. Ele não tem graves comprometimentos, ele tem uma sexualidade equilibrada, uma sexualidade respeitosa, ele já ajustou com as suas questões em relação a isso, e ele pede, ele solicita uma reencarnação onde ele não vai ter atividades sexuais. Não é porque ele está pagando nada, não é porque ele tem dívida de alguma natureza e nem porque seja missionário. O espírito ele pode requerer para aprimorar-se em outras questões uma abstinência sexual. É evidente que chega aqui, né, gente, o espírito, e aqui nesse texto mesmo, eles vão nos esclarecer. Chega aqui, não é tão simples resistir às questões hormonais, físicas, as questões de atração que existem, e às vezes o espírito não consegue, mas ele solicitou aquela prova, porque uma existência sem atividades sexuais faz com que o espírito se desenvolva e amplie suas capacidades em outras áreas, né? E não significa que após aquela existência de abstinência, numa próxima possa voltar a ter uma união conjugal, porque são experiências que o espírito passa, assim como nós somos conduzidos a viver na pobreza, ora na riqueza, ora com uma expressão belíssima da inteligência, ora habitamos um corpo com uma genética que não favorece a manifestação dessa inteligência, e assim sucessivamente. Isso também nos acontece. E são provas que o espírito opta para passar por aquela situação. Então, o assunto é complexo, a gente sugere fortemente para quem se interessa por esse assunto para ler esse capítulo, porque aí já é um estudo, não é o objetivo do Evangelho, esse capítulo de vida e sexo, abstinência e celibato, que é um capítulo espetacular. Então, nós vamos fazer a nossa prece e rogar a Jesus amparo para todos nós. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos que possamos, nesta manhã gloriosa, nos refazermos a partir das vibrações suaves desses amigos espirituais que nos cercam nesta hora. Que possamos, Jesus, fazer desta existência um tempo de renovação aos nossos espíritos. Que possamos utilizar dos nossos recursos, todos eles, Senhor, com adequação, com respeito. Que possamos nos tornar espíritos lúcidos, amorosos, fazermos da nossa existência um tempo de luz, de renúncia, para que possamos nos tornar espíritos melhores para nós e para todos aqueles que nos cercam em humanidade. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã, pela presença generosa dos espíritos que nos amam, e que o Senhor possa nos fortalecer. Rogamos nesse instante que todos os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, possam ser visitados, amparados, socorridos. Possam nesse instante, Senhor,
receber das tuas mãos generosas tudo aquilo que se encontram necessitados. Ampara-os, fortalece-os, para que possam, Senhor, se restabelecerem. E nós outros brasileiros que nos encontramos na pátria do Cruzeiro, que sejamos dignos de aqui nos encontrarmos e colaborarmos, Senhor, para que o Teu Evangelho se instale em todos os corações. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.